Bom, vamos para a nossa aula, né, de instalação do SDL. Eu estou aqui, né, com o site do SDL aberto. Vocês vão ter que entrar aqui nesse site, ó. O endereço é www.libsdl.org. Entrando nesse site, a gente vai ter aqui, né, a página do SDL, que é uma biblioteca escrita em C. Então aqui embaixo aqui, ó, está aqui, ó, SDL é escrito em C. A gente tem aqui uma breve descrição sobre o SDL. E o que é o SDL então? É uma biblioteca escrita em C. A gente vai fazer então programação em C. Para isso, junto, a gente vai utilizar, né, uma linguagem de programação C, uma IDE de programação, que é essa aqui, ó, que esse site aqui, o CodeBlocks. É um programa, né, onde a gente vai escrever o nosso código C e vai compilar esse código também e gerar um executável, né? Construir um executável. Bom, o site do CodeBlocks, vocês vão ter que entrar, é esse aqui então, www.codeblocks.org. Entrando nesse site, a gente vai ter aqui uma breve descrição também, dizendo o seguinte aqui, que o CodeBlocks é gratuito para C e para C++. Quer dizer, então a gente tem aqui uma linguagem de programação em C, né? Uma IDE de programação em C. Temos a biblioteca SDL, também escrita em C. E vamos ter que trabalhar com as duas em conjuntos para gerar aqui o nosso código, né? O nosso código do jogo. O objetivo aqui então, como eu já havia dito, é a gente aprender tanto programar em C, tanto programar utilizando a biblioteca SDL em conjunto com C, né? E vamos partir aqui do zero realmente. Vamos partir do zero, vamos explicar os códigos, aprender, né, os algoritmos, aprender a usar o SDL. E tanto um como o outro, né, que vai ser um complemento, vai funcionar como complemento, que tanto o SDL vai ajudar a gente a aprender o C, como o C também vai ser necessário para a gente aprender o SDL. Então não precisa saber o SDL, não precisa saber o C, nós vamos aprender tudo isso passo a passo. Mas primeiro, né, para a gente poder começar a escrever nosso código, compilar os nossos projetos, jogos, a gente tem que então instalar isso aqui primeiro no nosso computador. A gente vai utilizar o Windows, né, Microsoft Windows. Então, dando aqui um exemplo aqui do que está escrito aqui, uma descrição do que está escrito aqui. Né? O SDL ele suporta o Windows, que são sistemas operacionais que ele suporta aqui. Suporta o Windows, macOS, Linux, iOS e Android. Quer dizer, futuramente podemos até, né, e vamos fazer até projetos para smartphone, que utilizam Android. Né? Então, o que é a biblioteca SDL aqui? Ela te dá, né, acesso a áudio, teclado, né, mouse, joystick e gráficos. Tudo isso via hardware, né? Quer dizer, utilizando realmente o hardware aí do computador controlado, né, ou por OpenGL, por Direct 3D. Ou seja, né, a gente tem aqui uma estrutura realmente que dá para fazer jogos. Tanto é que toda vez que você abre aqui o site do SDL, ele te dá um exemplos aqui, ó, de jogos feitos em SDL. E o CodeBlocks, ele é só um instalador realmente, ele é mais fácil instalar. Instalar só o CodeBlocks é mais fácil. O SDL a gente vai ter que precisar de configurar ele manualmente dentro do CodeBlocks, mas eu vou explicar passo a passo aqui, não vai ter dificuldade não. Bom, então primeiro aqui, no site do CodeBlocks, a gente tem que primeiro baixar aqui, fazer o download do instalador do CodeBlocks. À esquerda do site, né, a gente vai aqui, ó, em Downloads.
A gente vai entrar nessa opção aqui, ó, para baixar, né, a versão binária. Como eu disse, a gente vai utilizar o Microsoft Windows. Então a gente vai entrar aqui nessa primeira opção aqui, ó, do Windows. Vai apresentar aqui, ó, vários instaladores, tá vendo? Vários instaladores. A gente vai utilizar uma versão 64 bits, então vamos ignorar essa 32 bits aqui, porque dificilmente também hoje alguém utiliza um Windows 32 bits. Então a gente vai utilizar aqui uma versão 64 bits, que são as primeiras aqui. E dessas opções que tem aqui, ó, dessas, né, 5 opções de instalador, a gente vai utilizar esta daqui, ó, que é o CodeBlocks, né? A versão mais atual aqui nesse momento é a 20.03. E a gente vai utilizar com essa opção aqui, ó, do MinGW, né? Com esse pacote MinGW junto aqui. Por que a gente vai utilizar isso aqui, esse MinGW? Porque isso aqui vai oferecer um suporte mínimo, né? Vamos dizer assim, ferramentas mínimas, bibliotecas, recursos mínimos para a gente poder gerar um executável para o Windows, com janela, com tudo mais. Basicamente assim, para programar para o Windows, o padrão é o programa da Microsoft, que é o Visual Studio da Microsoft. E como a gente não está utilizando o Visual Studio, a gente está utilizando o CodeBlocks, a gente então vai precisar do CodeBlocks com esse MinGW, né, na instalação. Porque aí a gente não vai precisar do Microsoft, né, Visual Studio. A gente vai conseguir gerar um executável para o Windows sem depender desse Microsoft Visual Studio. E a mesma coisa, voltando aqui no site do SDL, a mesma coisa aqui. Eu tô na página principal do SDL, tem aqui, né, a opção Downloads. Eu vou nessa primeira opção aqui, ó, no links de downloads. A última versão do SDL disponível aqui nesse momento é a 2.30.7, que é a que a gente vai baixar. E aqui também tem várias opções, né, do SDL para baixar, e a gente vai utilizar também aqui tem a versão MinGW, que é essa daqui, ó, né, que é essa versão aqui, ó, no caso a gente está em Windows, a gente vai usar a .zip, aquela ali, mas é para Linux. A gente vai utilizar essa daqui, ó, o SDL2-Devil-237-MinGW-zip. Então a gente está casando aqui as configurações. Eu estou pegando aqui, ó, um SDL2 com MinGW. Estou pegando aqui o CodeBlocks com MinGW, porque eu vou precisar, né, como eu disse, do MinGW para gerar aqui o meu programa que vai rodar em Windows. Então aqui eu coloco para baixar aqui o CodeBlocks, né? Vamos deixar ele baixando aqui. Parece que esse link não funcionou. Volta aqui, vamos para o segundo. Ele está dando duas opções aqui, ó. Se a primeira não funcionou, mais uma vez, eu estou pegando essa versão. Vamos aqui na segunda opção aqui, ó. Já está fazendo download. A gente vai lá agora no site do SDL, enquanto baixa lá o CodeBlocks. Vamos aqui clicar então nessa versão aqui, ó, do MinGW com final mingw.zip. O SDL, ele não é um instalador. O arquivo dele não é um instalador. Ele é uma pasta compactada, entendeu? Uma pasta compactada. Então eu vou entrar aqui, ó, mostrar a pasta para onde ele foi extraído. Então tem aqui, ó, eu baixei aqui o CodeBlocks, baixei o SDL, entendeu? Baixei o CodeBlocks, baixei o SDL, e aqui a gente vai então
instalar o CodeBlocks e depois instalar aqui o SDL. Então vamos lá então. Eu vou executar aqui 2 cliques no CodeBlocks, o executável dele, que foi baixado, né? Coloca assim. O instalador dele é bem simples, é só dar próximo, aceitar. Lembrando aqui, ó, lá, a gente baixou com a versão MinGW, então tá aqui, ó, MinGW Compiler Suite. Dá próximo e coloca para instalar. Eu não vou instalar porque eu já tenho o CodeBlocks instalado, então ele vai sobrescrever a minha instalação aqui. E não precisa fazer isso. Então vocês vão instalar, se vocês não tiverem instalado, você instala. E só mandar instalar e finalizar. Isso aqui não vai ter segredo assim para instalação não. Eu vou cancelar porque eu já tenho ele instalado. Aqui que vai dar mais trabalho, mas também a gente vai fazer passo a passo, não vai ter dificuldade não. O SDL é uma pasta compactada, né? Ele vem em forma de pasta compactada, não em forma de instalador. Então eu vou dar aqui, ó, um botão secundário do mouse, no meu caso aqui o botão direito. Vou colocar aqui extrair tudo, né? O próprio Windows hoje te dá suporte para pasta compactada, né? Ele vai indicar aqui um caminho, né, para extrair esta pasta. Mas eu vou colocar aqui, como eu vou ter que procurar essa pasta depois, porque eu vou precisar de procurar ela para fazer a configuração dela, indicar o caminho dela. Eu vou deixar aqui somente, ó, eu vou apagar tudo aqui depois de C2 ponto barra. E vou deixar aqui, ó, só C2 ponto barra, mais nada, né? Vou deixar aqui só C2 ponto barra. Porque aí eu vou saber que essa pasta foi extraída por C2 ponto barra. Mando extrair. E lembrando que a gente tem que guardar esse caminho. Se você colocar um caminho diferente, você guarda para onde você enviou isso aqui, para onde você extraiu, porque vai precisar. Então aqui, ó, em este computador, C2 ponto, foi extraído aqui, ó, SDL2, traço 2, traço, ponto 30.7. Então a minha pasta compactada, ela foi extraída para aqui. Eu abri ela, ela possui esse conteúdo aqui, ó. Esse conteúdo, tá vendo que nenhum conteúdo aqui é instalador. Não tem nenhum instalador aqui. A gente só vai indicar esses caminhos aqui para fazer a configuração dessa biblioteca, né, dentro do compilador lá do CodeBlocks. Então a gente vai lá agora abrir o CodeBlocks, né? Vamos abrir o CodeBlocks, vamos aqui no menu do Windows, todos os aplicativos, vamos lá no C de CodeBlocks, tá aqui CodeBlocks, abre aqui o primeiro ícone aqui, que é só CodeBlocks. E lembrando aqui, ó, tanto o CodeBlocks, né, como o SDL são ferramentas gratuitas. É só baixar e utilizar. Não precisa pagar por elas não. Vamos lá então. São ferramentas, como dizem, de código aberto, open source. Então não precisa de ficar preocupando com craquear nada, nem comprar nada. Tá tudo aqui para usar mesmo, de forma gratuita. Aqui no CodeBlocks aberto, né? O que a gente vai fazer aqui? Não precisa assustar com esse monte de coisa que tem aqui, porque primeiramente a gente vai utilizar bem o básico, né? A gente vai utilizar coisa bem básica. O que a gente vai ter aqui, né? A gente tem aqui em cima os menus do CodeBlocks. A gente vai no primeiro menu aqui, ó, que é o menu arquivo, né? Primeiro menu aqui. No menu arquivo a gente vai em novo. E a gente vai criar aqui um projeto, né? Que é essa opção aqui, ó, eu fui lá no menu arquivo, né? Que é o primeiro menu à esquerda, novo, projeto. Cliquei em projeto. Dentro dessas várias opções aqui também, não precisa preocupar com nada disso aqui. A gente vai criar um arquivo, um projeto vazio, porque a gente vai fazer a configuração do SDL manualmente, de forma manual. Então a gente vai criar aqui, ó, tô clicando aqui, ó, no projeto vazio. Mando seguir, né? Projeto vazio. Agora eu clico aqui em seguir.
Aqui ele vai me pedir um nome do projeto. Eu vou colocar aqui teste, porque na verdade a gente aqui vai estar fazendo um teste de instalação, né, do compilador do SDL. Então a gente coloca um teste. Aqui, ó, ele está sugerindo já um local para onde eu vou criar um diretório, né, onde o meu projeto vai ser criado. Isso que é interessante, guardar isso aqui, nesse momento nem tanto, mas a gente precisa saber esse caminho aqui, onde que o projeto vai ser criado, porque depois que eu gerar um executável e precisar, por exemplo, distribuir esse executável, por exemplo, para instalar em outros computadores, né, no caso, se eu fiz um jogo, se eu fiz um programa, eu preciso pegar esse executável e levar para outros computadores, eu vou ter que saber esse caminho para mim achar meu executável, porque ele vai ser construído lá dentro. E aqui, ó, é o resultado do arquivo do projeto, que é o teste.cbp, que vai ser, no caso, o nome aqui do meu arquivo de projeto. Aqui eu vou deixar do jeito que tá o caminho que está o C, né, os usuários do computador, meu usuário que chama usuário local, pode ser que no seu computador seja outro usuário, aqui o meu usuário chama usuário local. Aí eu criei uma pasta SDL2 e vou criar dentro dessa pasta SDL2 o meu teste. Mas eu vou fazer aqui diferente. Eu vou criar aqui, ó, uma pasta aqui, ó, SDL2 aulas. SDL2 aulas traço. Então eu estou criando aqui, ó, dentro do meu usuário, né, do computador, uma pasta SDL2 aulas barra, onde meu projeto vai ser criado. Então eu vou em próximo, né? Aqui não precisa alterar nada, deixo do jeito que está e finalizo. Finalizado meu projeto, né? Lembrando que a gente criou um projeto vazio, então não tem nada no projeto. Então, para a gente poder escrever nosso código aqui, ó, nessa área aqui, que vai permitir a gente digitar o nosso código de programação em C, a gente vai ter que adicionar um arquivo .c nesse projeto. Então, aqui, ó, nesse projeto teste que foi criado, está aberto. Eu vou no menu File novamente, menu Arquivo, Novo Arquivo, ó, saiu aqui um momento, Novo Arquivo Vazio, né? Então, eu vou criar aqui um arquivo vazio. Quando eu coloco para criar um novo arquivo vazio, o CodeBlock já pergunta para mim se eu quero adicionar esse arquivo que eu estou criando já no meu projeto ativo. O que é meu projeto ativo? É meu projeto aberto, nesse momento aqui, que é o teste que a gente criou agora. Então eu vou colocar assim, que eu já quero criar, né, um arquivo C e já adicionar ele ao projeto. E aqui ele já vai me pedir, né, o CodeBlock. Você funciona aqui de forma, quando você cria um arquivo, né, ou um projeto, um arquivo, ele já pede para salvar antes. E ele não fica pedindo para editar e depois salvar. Já tem que salvar antes de começar a editar. Então aqui ó, mostrando aqui na pasta que ele já pegou, ele já está indicando a pasta que eu criei lá. Eu peguei usuário local, SDL aulas e teste. Né, que é aquela pasta aqui é a pasta que eu criei, SDL aulas, dentro do meu usuário local, que é meu usuário do computador. E eu criei, então, essa pasta teste foi criada automaticamente. No momento que eu digitei o nome do meu projeto, teste, ele já criou essa pasta teste também. Então, selecionada essa pasta, meu arquivo C, eu vou alterar o nome dele aqui, eu vou colocar também cteste.c. O arquivo .c, basicamente, ele é o quê? É um arquivo de texto, como o arquivo txt do bloco de notas. Ele só tem texto nele. E no caso aqui ele chama, a gente coloca extensão .c para indicar que é um arquivo de programação em C. É um texto de programação que contém código de programação. Então eu já peço para salvar. Aqui não precisa alterar nada, coloca OK. Então aqui, ó, meu teste C, né, ele foi criado.
Meu arquivo teste.c já foi criado, já foi aberto para edição aqui. Eu vou conseguir digitar aqui, ó, meu código. Vou conseguir digitar meu código e ele já está aqui, ó, dentro da minha área de trabalho do CodeBlocks, o projeto que a gente criou, que chama teste, vazio. E na origem aqui, ó, a gente vai ter aqui o nosso teste.c já adicionado a esse projeto, porque a gente lembra que quando a gente criou um projeto novo, quer dizer, um arquivo novo, .c, ele já perguntou se a gente queria já adicionar esse arquivo no nosso projeto. A gente colocou que sim, depois a gente deu um nome para ele, salvou ele, então ele já foi criado, aberto e já incluído no projeto. Então aqui, ó, eu já tenho aqui condições de compilar aqui um código em C. Inclusive a gente vai digitar aqui, ó, um código padrão em C. Eu vou explicar por alto aqui no momento, mas depois a gente vai entender melhor cada coisa que a gente está fazendo. Para mim criar um arquivo C, né, de programação em C, eu preciso de uma função main. É uma função main, entendeu? Eu vou precisar de uma função, e toda função, o que acontece na programação? Quando eu tenho uma função, eu preciso, né, de colocar chaves. No caso, a gente está falando de C agora, né? Eu preciso de uma chave indicando quando que uma chave aqui virada para a direita, né? Virada para a direita, que indica quando o meu código da minha função começa, e uma chave virada para a esquerda, quer dizendo onde a minha função termina. Seria como parênteses a chave aqui. E dentro das minhas chaves vai estar o código dessa função, que é a função main, que é a função principal, né, que meu arquivo de programação em C precisa ter. Só que não basta só isso aqui não. Toda função, né, no caso aqui, é uma função que eu dei, que ela chama main. A função chama main, que é a função principal. Toda função em C, ela tem que ou retornar nada ou retornar um tipo de, quando ela é finalizada, vamos dizer assim, quando minha função ela é executada, por exemplo, essa função, ela não vai fazer nada. Mas o C, ele pede o quê? Que a função main seja um tipo inteira. Então esse int aqui, ó, ele significa, né, que minha função é do tipo inteira. Então primeiro eu falo, antes de dar um nome para a função, eu escrevo o que essa função é. Se ela é um inteiro, se ela não volta valor nenhum, se ela é do tipo flutuante, qualquer coisa que seja. Mas no caso, antes de eu escrever o nome da função, primeiro eu inicio com o inteiro, que é um int, para dizer que essa função é um tipo inteira. O que é inteiro? Inteiro são números inteiros. 0, 1, 2, 3, 4, isso é um inteiro. E o que acontece aqui? O CodeBlocks, ele ajuda muito a gente a programar, porque quando você digita palavras-chave reservadas da programação, ele já coloca de cor diferente. O que é a palavra reservada? A palavra reservada é um tipo assim de palavra que o compilador entende como um comando. Então esse int aqui, ó, na verdade, ele é um comando de C que eu vou tipo assim, definir a minha variável ou minha função do tipo inteira. Então eu uso a palavra int para definir uma função, uma variável como do tipo inteira. Então esse int aqui é uma palavra reservada do meu compilador aqui. Eu não posso utilizar, por exemplo, criar uma função int, entendeu? Eu não posso criar uma função que chama int, porque o int já é uma palavra reservada do C. Tanto é que quando eu digitei int aqui de novo, ele está perguntando que tipo de int que eu vou usar das disponíveis. Então, é uma palavra reservada, eu não posso utilizar o int. Eu tenho que criar um outro nome. E no caso obrigatoriamente, eu preciso que no C, eu tenho uma função chamada main. Porque ela que é a função
vamos dizer assim, quando eu compilo o meu código, quando eu executo o meu código, ela que vai ser chamada primeiro. Vai ser a primeira função a ser chamada. A função main, o código já entende, ó, essa é a minha função principal. Quando eu executar meu código, ela vai ser chamada. Ela vai ser executada, né? Na função main aqui do C, ele exige também que a gente passe aqui dois argumentos. O que significa aqui? Argumentos de uma função são variáveis, né? São variáveis que elas podem receber valor e retornar valor dentro da função. E elas, logo depois do nome da função, eu vou jogar aqui, ó, eu vou jogar aqui os meus parâmetros da função, que são duas variáveis exigidas. Aqui, ó, basta somente digitar do jeito que está aqui, que não vai dar erro. Então, a minha primeira variável dentro da minha função vão ser duas, né? A primeira é do tipo inteira também. Então, eu digito aqui inteiro e dou um nome para minha variável. Eu vou dar um nome argc. Lembrando que na programação também, a sintaxe tem que ser feita de forma do jeito que o compilador entende. Então não adianta eu escrever de forma errada, que não vai funcionar. Se não for escrito do jeito que está aqui, ó, igual aqui, ó, eu dei o tipo da minha função inteira, o nome da função, abri um parêntese. Esse segundo inteiro aqui, ó, é o inteiro desta variável. Quer dizer, eu tenho é mais ou menos assim, ó. Eu tenho o nome e o tipo. O nome e o tipo. Então, esse inteiro pertence a esse main e esse inteiro pertence a esse argc, que é o nome da minha variável. Então, aqui, entre parênteses, eu coloquei a minha primeira variável, eu vou precisar de duas. Para a minha função main aqui, padrão do C funcionar. A minha primeira variável do tipo inteira, eu dou um ponto e um vírgula. Aí com uma vírgula eu vou estar dizendo para o compilador, então eu dei uma vírgula, eu vou estar dizendo para o compilador que eu vou digitar a segunda variável. Qual que é a minha segunda variável? Ela vai ser do tipo char, que é tipo de caracteres, né? E ela vai ser do tipo ponteiro. Depois eu explico o que é esse ponteiro aqui. Isso aqui, na verdade, é uma coisa que você, ao invés de você estar passando, né, a variável na memória, você está passando o endereço dela. Mas não se preocupe com isso aqui por enquanto, que a gente vai entender por que existe isso aqui. Esses ponteiros aqui na programação de jogos aqui. Então, do tipo char, a minha segunda variável do tipo char, agora eu tenho que dar um nome para ela, né? Primeiro eu defino o tipo, depois eu dou um nome para ela. Vai ser uma argv. Ó, lembrando que a variável não pode ter o mesmo nome. Toda variável que você quer utilizar tem que ter nome diferente. Porque esses nomes, eles são únicos para variáveis. Se eu criar duas variáveis com o mesmo nome, dentro de um mesmo local, isso aqui não vai dar bem, não. Então, aqui, a primeira é do tipo inteiro, chama argc. A segunda é do tipo argv, do tipo char. Independente de que elas sejam de tipos diferentes, uma é inteira, outra é char, aqui char seria caracteres. Então, mesmo que a primeira seja inteira e a segunda seja char, elas não podem ter o mesmo nome, tem que ter nome diferente. Assim como uma variável, por exemplo, que não vai ter o mesmo nome da função, dentro do mesmo contexto aqui, do mesmo corpo de escrita aqui. Então aqui ela vai ser do tipo char, e vou colocar nela aqui eu vou abrir aqui um colchete, fechar um colchete. Eu estou definindo que ela é um tipo array, que a gente vai entender também o que é tipo array futuramente, que a gente vai precisar de array para fazer jogos. Então, assim, para você ver que para fazer jogo a gente vai utilizar os recursos do C. E com isso a gente vai aprender C fazendo jogos, né? E também, para quem já sabe o C, vai aprender a fazer jogos. Então a aula serve tanto para quem quer aprender a fazer jogos em C e já sabe o C, e tanto para quem quer aprender o C e vai aprender o C através de jogos, ou vai aprender as duas coisas, tanto programar em C como fazer em jogos.
Definido aqui, ó, então a minha função tá, o meu cabeçalho da função tá pronto, né? Aqui tá tudo certo aqui, isso aqui vai funcionar. Basta digitar do jeito que tá aqui, ó, inteiro, espaço main, abre parênteses, int, espaço argc, vírgula char, asterisco, espaço, né, argv, abre colchete, fecha parênteses, abre uma chave, fecha uma chave que define o conteúdo da minha função. E essa função é do tipo inteira, o que significa? O que significa, por exemplo, o argc do tipo inteiro, aqui, o argc do tipo inteiro significa que ele contém um valor inteiro. O argv do tipo char significa que ele contém um valor do tipo char, que é o valor de caractere. O main, que é a minha função principal, ela tem o valor inteiro. Então, quando eu finalizar a minha função inteira, a minha função main do tipo inteira, aqui eu dou um tab para me digitar. O que a gente faz muito em programação? Eu vou dar uma explicação aqui. Eu vou digitar aqui, por exemplo, o que ela vai retornar. Por exemplo, se a minha função está desse jeito, ela não tem nada nela. Só que eu vou colocar aqui um valor de retorno. Eu estou digitando aqui, mas pode observar que o CodeBlox ele vai sugerindo o que eu quero fazer. À medida que eu começo a digitar um comando aqui, ó, tá vendo? Ele vai já mostrando o que eu quero digitar. Me sugere aqui clicar, mas eu estou digitando mesmo, mas vocês podem clicar se quiser. Mas eu sugiro digitar para ir já acostumando mais com a escrita do jeito que tem que ser certo. Tá vendo aqui? Return é uma palavra reservada do C, então quer dizer, eu não posso utilizar ela para dar nome para variável, para dar nome para função. É uma palavra reservada. Ela funciona o quê? O que minha função vai retornar? Minha função, quando ela terminar, ela vai retornar zero. Eu vou colocar que ela vai retornar zero. Então, ela é do tipo inteira e quando ela terminar, ela está retornando zero. Para a gente entender que ela está terminando, que uma função está terminando, significa o quê? Que é só a gente observar que o código ele é executado de cima para baixo. Então, quando a minha função começa aqui, na linha 2 e termina na linha 4, o que significa? Significa que ela vai ser executada, né, de cima para baixo. No caso aqui, eu só tenho uma linha de execução, que é a linha 3. Então, ela vai começar na linha 2, executar a linha 3 e terminar a linha 4 e retornando o valor 0. Ela vai retornar o valor 0. Só que tem outro detalhe aqui. Em C, para a gente dizer para o compilador que a gente terminou de escrever uma linha, que naquela linha não vai ter mais nada, e dali eu já posso pular para a próxima linha, eu dou um ponto e vírgula no final da minha linha. Então esse ponto e vírgula aqui, ó, ele define o final de programação da minha linha. E outra coisa que a gente usa muito aqui já na programação é dar tabulações para mostrar assim a ordem de, vamos dizer assim, a ordem de programação no sentido de estar dentro de uma função. Vou explicar aqui, ó. A minha função ela foi escrita na coluna 0. Aqui eu tenho várias colunas, a coluna 1, o N está na coluna 2, o T está na coluna 3, o espaço coluna 4, o main coluna 5. E quando a gente entra dentro de uma função, em programação, a gente dá uma tabulação. Eu dou um tab aqui, ó. O que esse tab significa para a gente aqui da programação? Que esse return 0 aqui, ó, ele está mais deslocado para a direita, porque ele é uma, vamos dizer assim, ele é o conteúdo do main. Para ficar mais visível aqui, que ele é um conteúdo da função main. Que ele só é executado quando a gente entra na função main. E a função main está na coluna 0 e o return que está na coluna 5, né? Que lá é 2, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então o tab, ele recua aqui 5 caracteres. A tabulação do teclado aqui recua 5 caracteres. O que é o tab aqui, né? Às vezes a pessoa não vai saber o que é o tab.
Porque o que eu posso, por exemplo, aqui no Windows aqui fazer aqui, ó. Eu posso vir aqui, ó, no aqui, ó, teclado virtual. Tá aqui meu teclado virtual. O que é o Tab aqui? Deixa eu voltar aqui, ó. Ele tá aqui, né? O cursor tá aqui no R. O Tab é essa tecla aqui, ó. O Tab é essa tecla. Ele me dá aqui, eu cliquei nele, ó. Ele me dá aqui 5 recuos, né, de caracteres. Que a gente sempre vai utilizar esse Tab aqui, ó, para poder fazer esse recuo, para mostrar que o return 0, ele é um conteúdo da função main. Quer dizer, ele é uma continuação da função main, então ele vem mais recuado para a gente ter uma visualização melhor disso. Mas quando a gente tiver código maiores, vocês vão compreender melhor isso. Por que eu estou falando isso? Deixa eu fechar aqui meu teclado virtual, vou minimizar ele aqui melhor. Então aqui, ó, isso aqui é um código em C pronto. Isso aqui já tem que funcionar, já tem que compilar. Como que a gente compila aqui no CodeBlocks? A gente tem um menu aqui de construção, aqui esse menu aqui, ó. É um menu de construção. Então a gente tem a opção aqui, ó, de somente compilar, tá vendo? Somente compilar. Aqui eu compilo só o arquivo atual, que no caso só tem um arquivo, que é o teste.c, tanto faz, mas já pode usar esse aqui, Ctrl F9, que é o atalho para ele. Então aqui eu construo, eu faço a compilação. Aqui eu somente executo o meu executável, se ele já tiver sido gerado, nesse caso que ele não foi gerado ainda. E aqui no F9, ou clicando aqui, ó, eu posso tanto compilar como executar. Vou fazer as duas coisas. Primeiro aqui eu só vou, como meu código não tem nada, eu não vou nem executar ele. Eu só vou compilar. Vou voltar lá de novo, esse menu aqui de construção, compilar, que é o Ctrl F9. Então aqui, ó, embaixo, o CodeBlocks, aqui embaixo aqui, ó, ele vai dar aqui então o meu resultado da compilação, sem erro algum. Tanto é que ele fica até de azul aqui, ó. Ele terminou aqui sem nenhum erro, tá vendo? 0 erros, nenhum alarme. E foi compilado, como não tem nada, não gastou nem tempo para compilar. Compilou em 0 minutos, 0 segundos, que meu código não tem nada. E ele gerou o executável lá. Teve uma saída de arquivo, teste.exe. Meu arquivo foi gerado. Se eu, por exemplo, for lá no explorador de arquivo do Windows, deixa eu abrir aqui, ó, menu do Windows, explorador de arquivo, eu vou lá no C, que é o local que meu projeto foi criado. Eu vou no C, usuários do computador, usuário local, que é meu usuário, aqui, aulas SDL, que eu criei, né, aqui, aulas SDL, eu criei, foi outro tipo de nome, então. Eu já tinha uma pasta aula SDL criada, vou até deletar ela aqui. Quando a gente fez o projeto, a gente criou, foi SDL 2 aulas. Entendeu? Foi SDL 2 aulas que a gente criou, porque eu já tinha uma pasta SDL aula ali criada, mas não foi utilizada não. Então acabou que eu criei outra, que foi essa pasta aqui então, ó. SDL 2 aulas. Ó, meu projeto teste criado. Então aqui está o meu teste.cbp. Se o seu Windows não estiver mostrando extensões de arquivo assim, ó, isso é configuração. E para a gente que é programador, a gente usa escrever, deixar o Windows mostrar aqui as extensões dos arquivos, que seria aqui. A gente vem aqui nessas opções aqui, ó, do explorador de arquivo. Tem uma opção geral aqui, ó, no modo de exibição do Windows aqui, ó, que está aqui, ó, ocultar extensões de arquivos conhecidos. Normalmente isso aqui vem marcado quando a gente instala o Windows. Eu desmarco, tá vendo? Porque eu quero ver as extensões dos meus arquivos. Para programador isso aqui é essencial. Então eu deixo aqui desmarcado. Eu não quero ocultar as extensões. Então por isso que o meu explorador de arquivo ele mostra as extensões dos arquivos aqui, ó. E aqui é o nosso arquivo teste.c que a gente criou. Tanto que eu falei que isso aqui é um arquivo de texto. Tanto é que se eu abrir aqui, ó, abrir com bloco de notas,
eu vou ter aqui o código que eu digitei do bloco de notas. Inclusive, se quisesse programar do bloco de notas, poderia. Poderia programar no bloco de notas. Só que o que é interessante? Porque lá no código bloco já está tudo reunido. E lembra que ele deixa de azul minhas palavras reservadas aqui? Aqui ele não faz. Aqui, por exemplo, se eu digitar aqui um return aqui ou no bloco de notas, ele não está indicando nada. Ele não está mandando eu completar isso aqui. E no código blocks, eu não vou salvar. E no código blocks lá, ó, lembra que quando a gente digita assim um return, ele vai me indicando já o que eu quero fazer, o que eu possa querer fazer para agilizar meu lado e ajudar no escrever errado também, porque se escrever errado não compila, por exemplo. Se eu fizer isso aqui, por exemplo, não vai compilar, vai dar erro. Tá vendo? Ela deu erro lá. Ele não sabe o que é esse return aqui, ó. Ele não conhece o que é isso aqui. Ele conhece o que é isso aqui, ó. Então, se não digitar certinho, ó lá, ele não compila. Então, esse aqui é nosso código em C pronto e compilando. Então, o código block está funcionando. Só que o SDL ainda não está funcionando o SDL. Então, se eu, por exemplo, adicionar o meu SDL aqui, vamos adicionar nosso SDL aqui. Como que eu adiciono o meu SDL? Como que eu vou adicionar uma biblioteca no meu código? Tem esse símbolo aqui, ó, que é que é um jogo da velha, né? A gente coloca o símbolo e vai digitar aqui, ó, include, para poder incluir. Tá vendo? Vamos digitar aqui include. Esse include também é uma palavra reservada, tá vendo? Do C. Tanto é que ele ficou até de verde. Tá vendo que o código blocks ele deixa de azul algumas funções como variáveis, retornos, e verde o nosso include. O que significa isso? Porque ele é uma coisa diferente. A gente está chamando um arquivo, chamando uma biblioteca para ser incluída. Então ele tem uma função diferente, então o código blocks deixou ele de verde. Inclusive tem até opções para alterar essas cores aqui se quiser. Isso é só uma convenção mesmo para ajudar na programação. Eu vou incluir aqui a minha biblioteca SDL. Aí eu vou abrir aqui, ó. Vou abrir aqui um sinal de menor, né? Tem uma setinha virada para a esquerda aqui. Vou digitar aqui SDL. Toda biblioteca para ser incluída, eu vou incluir o cabeçalho dela. O cabeçalho dela é um arquivo que tem o nome sdl.h. Então isso aqui é um arquivo que existe lá naquela pasta do SDL que a gente extraiu. Cadê ela? Ela está lá em C. Olha ela aqui, ó. Ela está em este computador, né? C, SDL2, 237. Então aquele arquivo ele está aqui dentro, ó. Não aqui, dentro dessas pastas aqui que a gente vai indicar o caminho dele. Esse arquivo que a gente está indicando aqui, ó, sdl.h, ele está lá dentro daquela pasta. Então a gente está incluindo o SDL no C, no nosso código blocks. Então a gente manda compilar aqui, ó, mas vai dar erro. Vou explicar por quê. Então eu vou mandar construir aqui o meu arquivo executável, vou compilar e vai dar erro. Por quê? Então, por que deu esse erro então, né, na execução do SDL.h, na inclusão, né, dessa biblioteca? Porque o código blocks não sabe esse caminho. Embora a gente fez aquela extração lá da pasta para o C2 da pasta SDL, o código blocks não sabe aquele caminho, né? Quer dizer, o computador não vai adivinhar, o código blocks não vai adivinhar que a gente extraiu para lá. A gente tem que falar para ele onde que aquela pasta está e como que ele vai usar aquilo. Então, como que a gente vai fazer isso agora? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai adicionar o SDL manualmente, né? Lembra que a gente criou lá um projeto vazio? Então, esse projeto está vazio, ele só tem um C nele, não tem mais nada. Só tem um compilador padrão C nesse projeto. E a gente vai, então, criar, então, essa biblioteca dentro do C, adicionar ela. Vamos lá, então. Sabendo o caminho lá, né? Deixa eu voltar lá para mostrar de novo. O caminho é este, ó, C2 ponto,
SDL2-2.30.7. Este é o caminho da pasta compactada SDL que a gente, né, que a gente extraiu, né, lá. O caminho é esse aqui, ó. Vamos lá então. Voltando no CodeBlocks, a gente vai vir aqui no menu Projeto, tá vendo? Esse menu aqui, ó. Projeto. Vamos vir nessa opção aqui, ó, de construção, tá vendo? Opções de construção. Aqui a gente vai fazer várias coisas aqui dentro. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Aqui em cima, aqui, ó, a gente seleciona o nosso, né, teste, nosso projeto aqui, ó, que a gente criou, projeto vazio teste. Então a gente vem aqui em cima, tava clicado assim, a gente vai selecionar ele, tá vendo? A gente vai selecionar ele. Aqui nessas opções aqui, deixa eu abrir um pouco aqui, ó. A gente vai marcar aqui, ó, vamos marcar aqui, ó, tá vendo? Essa quarta opção, deixa marcada. Se no seu CodeBlocks aí não tiver essa opção marcada, no caso não existia essa opção, né, para você marcar, que é a quarta opção, você vai procurar por essa opção aqui, ó, que tem essa opção aqui, ó, C++11 ISO, e o final aqui que é igual a STD, que é igual a C++11. Então, dentro das opções que tem aqui, ó, é só procurar essa, né? Dessas primeiras opções aqui gerais aqui, ó, dessas opções aqui. E onde que a gente estava, né? A gente estava aqui em Compiler Settings, Compiler Flags. A gente estava nessa opção e a gente marcou a quarta opção, que é essa C++ ISO, o finalzinho SDL igual a STD é igual a C++11. Feito isso, a gente vai voltar aqui nessas primeiras abas aqui, ó, em cima, e vamos na segunda aba, que é essa Linker Settings. Nessa segunda aba aqui, a gente vai ter que adicionar três opções aqui de compilação. Então, a gente vai digitar uma por uma. Aí, clicado aqui em Linker Set, eu vou lá embaixo em adicionar, aqui, ó. Eu vou lá embaixo aqui em adicionar. Aqui eu vou digitar três opções. É só digitar da forma que está aqui, fazendo distinção entre minúscula e maiúscula. Eu vou digitar aqui então, ó, minha primeira opção, que é o MinGW32 lá que eu vou utilizar. Faltou um W aqui, ó. MinGW32. Então essa é a minha primeira, eu dou um OK aqui, ó. Tá vendo? Adicionei aqui, ó, no meu Linker Setting, no meu link de bibliotecas, tá vendo? Link de bibliotecas. Adicionei meu MinGW32. Que a gente lembra que a gente baixou o instalador do CodeBlocks com MinGW, baixou o SDL com MinGW, então a gente tem que dizer aqui para o compilador que a gente vai usar o MinGW32. Então não basta apenas baixar, a gente tem que falar, então a gente tem que mostrar para o compilador que a gente vai usar isso. Eu vou adicionar minha segunda aqui, a minha segunda opção de compilação, adicionar a biblioteca, então a gente está adicionando a biblioteca, vamos adicionar agora o SDL. Minha segunda opção que eu vou adicionar é o SDL2, SDL escrito maiúsculo, 2 main. Tem que escrever da forma que está aqui, ó, SDL maiúsculo 2 main escrito minúsculo, main. Dou um OK. Adicionei minha segunda opção aqui de biblioteca. Vou adicionar de novo minha terceira e última. E vai ser só SDL2, tudo maiúsculo. Dou um OK. Então aqui adicionei três opções, ó. No meu link, na minha segunda aba, Linker Settings, adicionei aqui, né? Adicionei o MinGW32, SDL2 main e SDL2. Feito isso, eu vou para minha terceira aba aqui, ó. Que eu vou procurar os diretórios, né? Para me indicar agora os diretórios, o caminho, né? Que é aquela pasta lá que eu extraí lá para o C2 ponto. Então,
A primeira opção, eu defini essa compilação aqui. Na segunda aba, eu adicionei 3 links de bibliotecas. E agora eu vou procurar os diretórios que tem lá os meus links de bibliotecas, para me indicar para o compilador onde que ele vai achar esses diretórios de compilação. Isso, né, a gente está fazendo manualmente, mas fazendo passo a passo aqui não tem erro, vai funcionar. Então aqui, ó, dentro de procurar diretórios, na minha pasta na minha primeira aba compiler, de compilação, eu vou adicionar aqui embaixo aqui nela, eu vou adicionar no botão adicionar aqui embaixo. Aqui eu não vou digitar, porque vai dar muito trabalho digitar isso aqui, que vai ser um caminho longo. Então eu vou clicar nessa pasta aqui, ó. Eu vou clicar aqui nessa pastinha que eu vou procurar lá a minha pasta que eu extraí. Então aberto aqui, ó, esta janela de seleção de pasta, eu vou lá, vou ter que ir lá, né, eu vou vir aqui, ó, este computador, C2 ponto, eu vou abaixar aqui, ó, o meu, que vai estar aqui, aquela pasta que eu extraí aqui, ó, SDL2, traço 2.30.7, vou entrar nela, vou entrar nessa pasta aqui, ó, que é x86, underline 64, traço W64, traço Ninja W32. Vou entrar nessa pasta. Lembrando que onde eu estava? Eu estava aqui, ó, em compiler, né? Eu estava em procurar diretórios do compilador. Qual que é o diretório do compilador? Eu vou entrar nessa pasta include agora, include, e vou selecionar o SDL2. Eu não vou abrir o SDL2, não vou dar 2 cliques no SDL2, eu vou só dar um clique nele, e aqui embaixo, aqui, ó, tá aqui, ó, selecionar pasta. E vou selecionar essa pasta SDL2, o caminho é esse aqui, ó, que é o caminho que eu extraí lá no começo do vídeo, C2 ponto, SDL2, tal, x8664, include SDL2, dou um clique, dou um clique para selecionar e seleciono. Aqui ele vai perguntar se eu já desejo manter um caminho relativo à pasta, né? Eu vou colocar aqui sim, que eu desejo manter sim, né, esse caminho relativo à pasta. E dou um OK. Então foi adicionado aqui na minha aba, dentro de procurar diretórios, na minha aba de compilação, o meu SDL. Então agora eu tenho aqui, ó, um link, né, eu tenho o caminho, né, eu tenho tanto o link como o caminho do meu compilador aqui, SDL2. Agora eu vou voltar aqui, ó, dentro ainda de procurar diretórios, agora eu vou nessa segunda aba depois de compilador, que é o linker. E vou adicionar aqui, ó, de novo, botão adicionar de novo, dentro da aba linker, adicionar. Vou de novo na pastinha aqui para me procurar a minha pasta. Agora eu vou voltar lá para o C2 pontos, né, aqui. Este computador, C2 pontos, minha pasta SDL que a gente extraiu. Novamente eu abro aqui a pasta x8664, W64, Ninja W32, abro ela. Só que agora eu vou adicionar essas duas pastas, tanto a pasta bin como a pasta lib, que vai ter os conteúdos que eu preciso, né, para o SDL funcionar. Então eu adiciono aqui primeiro a pasta bin. Na verdade não é para entrar nela, eu fiz errado, ó. Voltando aqui, ó, eu só dou um clique nela e mando selecionar pasta aqui, selecionar pasta. Mantenho o caminho relativo, dou OK, então adicionei minha pasta bin do SDL no linker. E agora eu vou adicionar o lib. Venho aqui de novo aqui na minha pastinha, vamos lá, né? De novo lá, este computador, C2 pontos, minha pasta SDL que eu extraí. Novamente, sempre essa pasta, sabe? Não altera, sempre essa pasta, x8664, W64, Ninja W32. E agora eu seleciono, dou um clique, seleciono a pasta lib, mando de novo selecionar a pasta, mantenho o caminho relativo, dou OK. Então está adicionado aqui, ó, o bin e o lib.
na minha pasta. E aqui, ó, na minha pasta, na minha aba linker, né? Adicionei o caminho bin, o caminho lib na minha pasta linker. No compiler eu incluí aqui, né, o SDL. No linker eu coloquei, né, mais em cima, nesse linker settings, eu coloquei minhas 3 opções que eu preciso de colocar, que é o MinGW, o SDL main e o SDL. E no compiler settings eu marquei essa 4ª opção aqui, ó. Então aqui eu já dou um OK. Ele já tem que funcionar. Se não funcionar, porque aconteceu algum erro. Então eu vou lá no meu menu construir, mando construir meu código, ó, e funcionou, deu certinho, ó. Gerou um executável de saída, tá vendo? Gerou um executável de saída. Terminou o processo sem erro, sem avisos, né? Ok? Então ele adicionou meu SDL no meu código C. Então a partir de agora eu posso adicionar aqui nesse projeto, né, nesse arquivo, tanto códigos em C como códigos SDL, de comandos SDL. Ele vai entender esses códigos. Então, dando um exemplo aqui, por exemplo, deixa eu salvar esse arquivo C aqui, ó. Salvar todo mundo. Pronto, salvei. Para mostrar, por exemplo, que isso que gerou um executável, eu posso ir lá no meu caminho do meu explorador de arquivo, do Windows, menu, do Windows, explorador de arquivo. Vamos lá no meu caminho do meu projeto. Onde estava meu projeto? Né? Eu estava aqui neste computador, C2 pontos, usuários do computador, meu usuário local. Eu criei essa pasta aqui, ó, SDL2 aulas. Dentro do meu teste, né? Dentro do meu teste aqui, né, que eu tenho aqui o meu teste.c que a gente está editando, o meu teste.cbp que é meu projeto. E dentro da pasta bin debug eu vou ter aqui meu teste exe. Meu teste exe que ele é o meu arquivo executável, tá vendo lá, de 67 KB. Voltar lá no CodeBlocks, olha lá. Tá vendo? 66.6 KB, que arredondou lá para 67 KB, que é justamente, né, o meu projeto aqui que foi gerado. Se eu tentar executar ele aqui, ó, ele não é executável, né? Vamos executar ele aqui, ó. Pedir para executar. O antivírus vai pegar ele, tá vendo? Vai tentar verificar ele, porque é um arquivo executável, né? Mas viu que não achou vírus nenhum. Vamos executar ele de novo aqui, ó. Por que ele está fechando, né? Porque não tem nada no nosso arquivo, né? Nosso arquivo não tem nada. Ele só cria uma janela. Na verdade, ele nem cria janela. Quem cria janela é o MinGW, né? O MinGW que cria janela. Mas aqui ele não faz nada. Ele só inicia a sessão e fecha. Então, no próxima aula aqui, a gente vai fazer aqui já, colocar algum arquivo, algum conteúdo aqui nesse arquivo aqui para a gente poder ver alguma coisa escrita aqui. Para a gente ver que está funcionando mesmo. Mas eu estou mostrando que só que criou, compilou e criou nosso executável. Tanto é que se eu deletar ele aqui, ó, deixa eu excluir ele aqui, ó, e for lá no CodeBlocks e executar ele de novo, compilar ele de novo, né? Ele vai gerar outro executável, ó. Então ele gerou outro executável. Ó, nesse momento aqui, ó. Então por enquanto é isso, né? CodeBlocks instalado, né? CodeBlocks instalado, funcionando, gerando, compilando o código C, compilando o SDL, que foi incluído aqui, ó. Então agora a próxima aula a gente já pode começar a fazer uma primeira janela aqui, uma primeira mensagem para a gente retomar aqui nosso aprendizado aqui. Então até a próxima aula.